Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Se você possa compartilhar, por favor, eu te peço com dedicação, com reverência, se você pode compartilhar em nome de Jesus. João capítulo 4, versículo 10. Estou com a espada nas minhas mãos. E Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Quando Jesus ele falava isso para a mulher samaritana, a mulher samaritana ela havia um encontro com Jesus no poço a qual que Jacó havia colocado, no lugar onde Jesus ele estava na sexta hora que ele tinha encontro com a mulher. A mulher não conhecia que ele era o Messias, o Filho de Deus. E Jesus ele falou: se tu conhecerás o dom de Deus. Quando ele disse isso, a mulher ela não tinha discernimento de espírito. A mulher não sabia que ele era o Messias. Quando Jesus ele pregava para ela, ele falou para ela assim: vai e chama teu marido. E ela disse: não tenho marido. E Jesus fala: dissestes bem, não tenho marido. E que ela tinha 5 maridos. Isso foi uma revelação profunda que Jesus havia naquela época, porque Deus tem todos os dons. Deus, ele é presciência, ele antecipa o sentimento e ele conhece no futuro, ele sabe todas as coisas. Jesus, ele é Deus, e Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele e o Pai são um só. Mas a mulher, ela não conheceu Jesus pelo que ele pregou. A mulher conheceu Jesus pelo que estava escrito na palavra. Sendo a mulher que ela é samaritana, ela acompanhava, ela guardava a palavra de Deus. A palavra que estava escrito intermédio aos profetas de Deus, a qual que eles haviam escrevido pelo Espírito Santo e deixou a escritura até a vinda do Messias. Todas as coisas que estavam escritas na palavra intermédio do Senhor Jesus. Por isso que a mulher, ela percebeu que ele era o Messias, porque o Messias sabe todas as coisas. O Messias tem umas boas palavras que nenhum homem pregou. Quando a mulher percebeu e conheceu que ele era o Messias, a qual que ele havia falado, pregado para a mulher, e a mulher, ela foi correndo falar para as pessoas, testemunhar, levar a pregação de Jesus para as pessoas. Quando ela falava com Cristo naquela época, ela não tinha discernimento de espírito, mas ela acompanhava. Era diferente dos judeus. Os judeus, eles conheciam a Deus, mas não conheciam, não guardavam a palavra. Porque Jesus disse assim: os judeus, se ele me odeia, também odeia o Pai. Porque Jesus, ele pregou a lei, os mandamentos do Pai que estão nele. O Senhor Jesus, ele fez a obra do Pai pelo poder de Deus. O Senhor Jesus, ele é o governador e o Pai, ele é o dono. Como o Pai concedeu para Jesus, o Senhor Jesus tem uma grande responsabilidade na terra.
E a mulher, quando Jesus ele falou para a mulher, se tu conhecerás o dom de Deus, o que mais mexeu comigo, o dom a gente deveremos conhecer, precisamos entender e compreender a prática dos dons. Porque cada prática dos dons é diferente. Por isso que está a Escritura para nós. A Escritura, se a gente praticarmos a palavra de Deus, a gente vamos se consertando em nós. Enquanto vai se consertando, nós vamos crescendo espiritualmente. Não pelo que é pregado pelos pregadores. Quando a palavra é pregada pelos pregadores, ela é direcionado, ela vivifica a vidas, ela traz vidas, ressuscita que são mortos, levanta que são caídos, levanta que são desanimados, dá alegria para aqueles que são tristes. A pregação serve para isso, mas a palavra de Deus que nos restitui, que nos restaura. Se você colocar em prática pela palavra do Senhor, você vai ter um encontro com Cristo. Quando você vai tendo um encontro com Cristo, você vai conhecendo a prática do Senhor. Toda a conduta e todo o caráter de Deus estão escritos aqui na palavra. Quando você medita, você vai conhecendo o Senhor. Para nós conhecermos o Senhor, a gente precisamos praticar a palavra, guardar a palavra. Quando você pratica, quando você guarda, pratica, vive o que são escritos na Bíblia, você vai conhecer o Messias. Quando você pratica a palavra, você vai te justificar o que estão pregando. Você vai saber que a palavra é de Deus ou não, porque o discernimento vai estar dentro de você. A Bíblia diz, Jó, os 3 amigos dele tentou convencer Jó para ele amaldiçoar o nosso Deus, mas ele tinha temor. Jó, ele temia ao Senhor. Jó, ele era homem justo, íntegro ao Senhor, coração reto. Ele temia a Deus. O diabo tentou, usando aqueles 3 homens, para que ele falasse mal do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, aquele que tem o Espírito Santo não amaldiçoa o Senhor. Jó, ele se justificava. Os homens não tinham temor, mas Jó tinha, ele guardou a palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele nunca falou para os discípulos que ele era o Messias, que ele era o Mestre. Jesus só falou, venha após mim que eu farei grandes pescadores de homens. Enquanto os discípulos acompanhavam, eles olhavam, compreendiam, entendiam a obra que Jesus fazia, pregava a palavra, curava, libertava, e foi aí eles começaram a olhar, compreendendo pela Escritura lá atrás, que os profetas de Deus colocou na Escritura, que fala intermédio do nosso Senhor Jesus. Quando você pratica a palavra, se você fala assim, Deus não existe, pratica uma palavra de Deus, você vai ter um encontro com Cristo. Medita a palavra de Deus. Se você fala assim, se você for ver hoje em dia, existem muitos falsos profetas. Se você não vê homens pregando sobre Messias, a Bíblia do Senhor diz que o Senhor, ele entregará o Espírito Santo
não falará de si, mas falará o testemunho de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele está vivo. Quando você medita a palavra, você vai sentir se erguer. Você vai se organizando. A mulher, quando ela viu o Messias, quando ele pregou, quando ele falava de Jerusalém, falava de adorar o Pai, ela começou a compreender na mente. A mulher começou a prestar muito atenção nas palavras de Jesus, porque a forma de falar e a conduta era totalmente diferente dos homens, porque a conduta de Deus é diferente. A conduta de Deus é muito humilde de espírito, o coração quebrantado, é misericordioso, ele sente paz. A palavra, ele não diz palavras que não agradam, as palavras perversas, as palavras dos ímpios. As palavras que deve falar é com sadia. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que os discípulos, quem escreve foi Pedro, falou assim que Jesus nunca tinha nas palavras de Jesus iniquidade alguma. Só tinha palavra de paz, vivificantes. Quando você for colocar em prática a palavra, você vai compreendendo. Quando você segue o que são escritos na palavra, não segue o que são pregando. Se você segue o que são pregadores, existem muitos falsos profetas. Você precisa buscar discernimento de espírito. Estamos vivendo no último tempo. Estamos vivendo, e eu creio que Jesus está voltando e não vai demorar. Você não deixa que o diabo te engane. Não deixa que o diabo te engane. Se você for seguir o que são escritos na Bíblia, e você compreendendo como Jó, ele compreendia, porque ele tinha temor. Ele era coração reto, justo, íntegro ao Senhor, odiava o mal. Os homens tentaram convencer a Jó, mas Jó se justificava. A palavra que ele tinha de Deus guardada no coração dele, praticava a palavra de Deus. E ele se justificava com aqueles 3 amigos que queria que ele fosse amaldiçoar o nosso Deus. Até a esposa dele queria que ele fosse amaldiçoar o nosso Deus. Mas Jó temia ao Senhor. O que precisamos ter? Temor de Deus. Compreende pela palavra do Senhor. Porque a palavra, ela somente restaura, ela restitui, ela nos ergue espiritualmente. Eu me lembro de uma frase: quando amassa o papel, quando amassa aqueles papéis e amassa ela e joga no lixo, isso daí é a nossa vida. O diabo, ele não quer a vida de ninguém. O diabo só quer destruir, só quer matar e só quer roubar. O nosso Senhor Jesus, ele pega a folha e deixa reto, deixa perfeitamente. Essa parte eu quero dizer para vocês. Você precisa dar um passo para meditar a palavra de Deus. Se você dizer, não estou entendendo, eu não entendo a palavra de Deus. Eu também não entendia. O Espírito Santo me ensinou. O Espírito Santo me instruiu a palavra de Deus. Basta você aceitar a obedecer a palavra de Deus. Assim como a mulher
mulher samaritana, ela guardou a palavra de Deus, ela praticou as palavras dos profetas que guardava na Escritura, e ela obedeceu. Só estava esperando a vinda do Messias. Ela esperava a vinda dele na terra. Jesus, com certeza, ele já sabia que a mulher esperava, que o Messias viesse à terra. Por isso que Jesus falou para os discípulos: ide pregar esse evangelho em toda criatura, mas não ide em Samaria, porque em Samaria Jesus iria entrar. Jesus não contou esse segredo para os discípulos, porque esse segredo era uma missão de Deus, era uma missão de Jesus, ide a Samaria. E ele fez essa mensagem, falou com a mulher que mais comoveu comigo, mexeu comigo, para a gente entender e compreender a palavra do Senhor, o dom de Deus. O que mais atrapalha a gente compreender, entender o dom de Deus é o pecado, é a iniquidade que atrapalha. Se tiver iniquidade na nossa mente e no nosso coração, isso te impede de entender e compreender. Porque o pecado, iniquidade, transgressões, ofensas, é pesado, é sujo, ela estraga. O dom de Deus é puro, o dom de Deus é limpo. Por isso que a gente deveremos se arrepender, se humilhar e guardar a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração. Precisamos abrir um espaço somente para a palavra de Deus, na nossa mente e no nosso coração. Se não tiver espaço, como que é o espaço? Tirar a raiva, o medo, a mágoa, insegurança, incredulidade, pensamentos pecaminosos, dúvida. Isso não é de Deus. A ansiedade também não é de Deus, porque Deus é de paz. A nossa mente precisa estar tranquilo, precisa estar equilibrado, precisa estar aliviado, e nosso coração também. A nossa guerra espiritual vem na nossa mente. É por isso que o diabo não deixa que a gente guardarmos, meditarmos a palavra de Deus. Ele coloca um sono ou um peso para que a gente não puder meditar, conhecer a palavra de Deus, e meditando, guardando a palavra de Deus, porque ele sabe que vocês irão compreender, irão entender a palavra do Senhor e conhecerão o dom de Deus, conhecerão a verdade, conhecerão a santidade, conhecerão a conduta do Senhor. A conduta de Deus e a conduta do mundo é diferente. Porque as condutas de Cristo, ela é quebrantado, é humilde, mas a conduta do mundo não são. Se você guardar a palavra de Cristo, você compreenderão de todo o seu coração, de toda a tua mente, e de toda a tua força, e de todo o seu entendimento, que é totalmente diferente. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede imitadores de Cristo, e tem outra tradução fala também, sede seguidores de Cristo. Você precisa ser imitador de Cristo. Pela conduta você vai conhecer quem é o Messias. O Senhor Jesus, ele faz um encontro contigo. Você conhecerá o dom de Deus, compreendendo e entendendo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.